Agora, a gente vai tentar entender um pouco como que funciona os arquivos JSON, tá? O arquivo JSON, ele é um arquivo JavaScript, tá? Muito utilizado entre a comunicação de serviços, de API, quando uma aplicação quer mandar dados para uma API. Por exemplo, quando você captura dados de um formulário de uma aplicação, você transforma esses dados em um arquivo JSON e manda para uma API. O concorrente também do JSON é o XML. Você também pode gerar em XML e mandar para uma API e tratar em XML. Porém, nesse caso, a gente vai usar o JSON por ser talvez mais utilizado ultimamente. Enfim, é um arquivo bem prático, é um tipo de arquivo bem prático da gente trabalhar. Nos exemplos aqui, eu criei duas rotas. Uma /object do tipo get, no qual a gente vai chamar essa rota, e a outra /array, ou array, vou chamar de array, que tem uma lista de usuários. O que a gente vai tentar imaginar aqui, tá? A gente vai imaginar primeiro a estrutura desse arquivo JSON. A estrutura dele é essa, ó. É entre chaves. Dentro de cada chave, você vai ter o seu índice e o seu valor. O índice, valor. Eu tenho uma propriedade ID, uma propriedade name, uma propriedade e-mail e uma propriedade CPF. Dentro de cada propriedade, eu vou ter um valor. E eu consigo aqui acessar esses valores. Por exemplo, olha só. Eu tenho um user, que ele aqui é um arquivo JSON que contém esse tipo de dados. E eu vou retornar ele, em vez de eu retornar Hello World, eu vou retornar esse arquivo JSON aqui na minha aplicação. Eu vou rodar ele aqui com npm run dev, para ele rodar com forever. Já está rodando. Então, no object, na porta 3000, eu vou ter o retorno desse JSON de usuários, da seguinte forma. 3000 barra object. Pronto, eu tenho o meu ID de usuários. Porém, eu quero acessar uma propriedade específica desse array. Eu quero acessar o nome do usuário. Opa. Eu posso simplesmente atribuir a uma variável aqui, sei lá, const nome vai receber user.name. Ou eu posso fazer também da seguinte forma: name. Dentro do objeto user, eu quero que pegue a propriedade name, tá? Pode fazer tanto assim com ponto, quanto assim com as chaves, tá? Desculpa, não é chaves. Com os colchetes. Enfim. Nome. A gente vai acessar a propriedade nome. Name, na verdade. Tá meio confuso aqui. A propriedade nome vai acessar a propriedade name do meu arquivo user. Do meu objeto user, tá? Então, ao invés de eu retornar o user inteiro para a aplicação, eu vou retornar o arquivo, o objeto nome, que eu estou capturando de user, a propriedade name. Eu estou fazendo aqui um user.name. Tanto faz. Vou deixar user.name. Como eu já atualizei, eu estou rodando com o NodeMon, ele atualiza automático a minha aplicação. Se eu dar um enter aqui, ele vai me retornar o João da Silva. Por quê? Eu estou acessando a propriedade name do meu objeto user, tá? Da mesma forma eu poderia fazer aqui para as outras propriedades. Tipo, eu estou criando variável aqui, mas eu poderia colocar direto aqui, ó. Tipo, user.name, eu poderia colocar direto aqui, tá? No caso ele não vai deixar, eu teria que colocar talvez em um arquivo. Não, assim ele deixaria, porque tinha dois nomes ali. Mas aqui ele vai funcionar igual, ele vai retornar o João da Silva. Eu vou deixar retornando aqui a propriedade certinha separada, ó. Eu vou colocar agora o e-mail, vou criar uma const e-mail, que vai receber o user.email. Eu posso criar uma const CPF, que vai receber o user.cpf. E aqui em cima faltou criar o const id, que recebe user.id. Em cada uma dessas constantes, eu estou criando eu estou atribuindo o valor de uma dessas propriedades aqui do usuário. Por exemplo, aqui no id, eu estou pegando o user.id, que nesse caso é 1,
No nome eu tô pegando o user.name, que nesse caso é o João da Silva. No e-mail eu tô pegando o user.email, que nesse caso é o joão@teste.com. E no CPF, esse daqui, que eu fiz que eu acabei gerando no gerador de CPF. Muito útil, que é a ferramenta do ForDevs, tá? Se eu quiser trocar aqui para retornar e-mail, boto o e-mail, salvo, ele vai retornar, joão@teste. Se eu quiser o CPF, coloco o CPF para retornar, ele me retorna o CPF, tá? Assim, a gente acessa propriedades de um objeto JSON.